condição de testemunha. Correto. Isso quer dizer o quê? Que o senhor não pode mentir ou omitir nenhum fato que o senhor tenha conhecimento, sob pena de o senhor responder por um crime, que é o crime de falso testemunho. Como é que se vai se aferir o crime de falso testemunho? No caso do senhor, o senhor prestou depoimento na delegacia de polícia? Correto. Esse nome aqui, Gabriel Jesus dos Santos Silva. Sim, sou eu. Do senhor? Sim, assim, é. Uhum. Pois vão ser feitas perguntas ao senhor a partir de agora, iniciando pelo Ministério Público e na sequência pela defesa. E as declarações que o senhor prestar nessa oportunidade, em razão do senhor estar sendo ouvido na condição de testemunha compromissada, elas vão ser comparadas com outras, tanto com as suas declarações, quanto com outros elementos de prova que estejam aqui no processo. E, dessa forma, se restar constatado que o senhor faltou com a verdade, seja no sentido de contar uma mentira ou de omitir um fato que o senhor tenha conhecimento, o senhor pode, em tese, vir a ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de falso testemunho. O senhor está ciente disso? Sim. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa. Se for preciso, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Beleza. Doutora Patrícia, a senhora está com a palavra. Obrigada, doutor. Boa noite, Gabriel. Boa noite. O senhor estava explicando para o doutor Paulo que o senhor prestou depoimento na delegacia, não é isso? Tá a assinatura lá, sim. Eu leio o seu depoimento lá? Doutora, só um minuto. Senhor, não é bem assim. Se está a assinatura lá. Eu perguntei se o senhor foi na delegacia. O que é que o senhor quer dizer com citar a assinatura lá? Não, só estou afirmando que eu fiz o depoimento, sim. Ah, certo, tá bom. Doutora Patrícia, pode continuar. Certo. O senhor conhece o Douglas e o Tauan? Eu conheço de trabalho. Certo. Conhece os dois? Trabalho, eu trabalhava com eles. Certo. Aonde que o senhor trabalhava com eles? Santa Aldeia. Santa Aldeia, o que? Um bar? É. O senhor trabalhava de quê nesse bar? Garçom. Quanto tempo o senhor trabalhava lá? Garçom e caixa. Quanto tempo? Sim. Quase um ano. E o Douglas trabalhava lá de quê? Ele fazia as compras pra gente do bar, tipo porção, bebida para repor o bar. E o Tauan? Então era motoboy, ele fazia a entrega das bebidas, das porção, do iFood, Zé Delivery. Certo. O senhor tem conhecimento que eles tinham envolvimento com droga? Não, Nenhum dos dois? nenhum dos dois. Certo. E por que o senhor falou na delegacia que o senhor achava que o Douglas poderia estar envolvido com drogas? Porque é o seguinte, me fizeram perguntas na delegacia e como eu vivo uma vida certa, sem estar nesse meio, eu fiquei com medo, eu queria ir embora e eu falei uma coisa que naquele momento eu estava com medo naquele momento de falar alguma coisa, eu nem sabia, para mim eu tinha que falar alguma coisa. Aí eu falei isso, mas eu estava com medo no momento e pode ser não, desculpa. E eu falei isso. Então, o senhor não tinha conhecimento de que ele tinha envolvimento com drogas? Não tinha conhecimento. Eu não sabia nem por que eu estava ali naquele momento na delegacia fazendo depoimento, porque eu não tinha nada a ver com aquela situação, eu não sabia o que estava acontecendo, de fato, o que estava acontecendo naquele momento, porque eu estava ali. Eu fui levado como se eu fosse um criminoso, dentro da viatura atrás,
e me tiraram a roupa, botaram para agachar pelado, agachar, levantar. Teve uma moça que passou, não sei quem era, ela passou e disse que eu ia ver, que não sei o quê, sendo que eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas como o senhor falou, o senhor nem sabia o que estava acontecendo, e aí o senhor achou razoável dizer que o Douglas tinha envolvimento com droga? Não, não afirmei. Nenhum momento lá eu afirmei. Eles botaram lá, mas eu não afirmei que ele tinha envolvimento. Hã? O depoimento do senhor na delegacia está dito isso, que o senhor sabia que ele Não, tinha mas eu não envolvimento afirmei. há Eu em cerca nenhum de momento 4 afirmei. meses. Eles me fizeram uma pergunta se eu já tinha visto droga, se o Douglas tinha botado droga no bar, e eu falei que não. Isso eles não botaram no depoimento, eles botaram só o que eles quis. Porque eu também, eles me perguntaram assim, o Douglas te mostrou alguma droga? O Douglas, como é que fala? Ele botou alguma droga no bar? Eu falei, não, nunca vi droga nenhuma no bar, nunca vi esse movimento nenhum no bar. Entendeu? O senhor viu essa transação, suposta transação de drogas ocorrida no bar? Não, não vi. Como eu disse lá para eles, eu falei para eles também, os que fizeram depoimento comigo lá, e eu falei para eles que não tinha visto nenhuma droga, nenhuma passação de droga, de nada disso, de entorpecente. Uhum. O senhor não leu o depoimento do senhor na delegacia, não? Li, só que eu não, como faz muito tempo, eu só tive a informação do depoimento lá, e eu não lembro exatamente tudo que eu falei lá no depoimento da delegacia. Uhum. O senhor não se recorda que falou isso? Porque eu só li lá, eu não li mais depois, não me deram de novo, tipo, não mandaram uma mensagem, nada para mim ler de novo o que eu disse lá. Seu Gabriel, a pergunta que a promotora está fazendo para o senhor é bem simples. Sim. Não tem nada de complicado. A pergunta que ela fez para o senhor é perguntando se o senhor leu o seu depoimento na delegacia de polícia antes de o senhor assinar. Ninguém está perguntando se alguém passou informação para o senhor, disse para o senhor dizer alguma coisa. Não, não é isso. O que está sendo perguntado ao senhor é uma coisa bem simples. Se o senhor leu o seu depoimento antes de o senhor assinar. Se eu li o depoimento? É. Eu li, eles mandaram, não mandaram eu ler. Eu fui, dei uma olhada e eles mandaram assinar. Como é que é? Eles mandou dar uma olhada e mandou eu assinar, mas ler totalmente eu não li não, porque eles não deram muito tempo para eu ler o que estava lá escrito, só mandaram assinar e falar bem assim, você assina e você está liberado, só isso. Aí eu estava querendo ir embora, eu assinei. Entendi. Doutora Patrícia? Sim. Doutor Luciano, pode colocar na tela aí o depoimento do Gabriel? O senhor consegue ler? Deixa eu ver. Doutor, esse é o do Walter. Do Gabriel. Porque eu não consigo ler. É o do Gabriel. Não tá minha assinatura, não. É logo depois do Diogo. Aí. Tá fechado o microfone, doutor Paulo. Essa assinatura do senhor? Tá vendo? Minha assinatura. Eu vou ler para o senhor aqui o seu depoimento. Assim. É garçom em caixa do bar Aldeia, localizado no setor Contagem. Trabalha há 1 ano no local. Conhece Douglas, o qual ajuda nas compras. Também conhece Tawan, o qual é motoboy. Já tinha ciência que Douglas poderia estar envolvido com drogas, pois pessoas já perguntaram se ele, Douglas, estava vendendo cocaína. Que já viu movimentações suspeitas de Douglas que lhe fizeram presumir
que seria venda de drogas. Essa situação começou há 4 meses. Nunca encontrou drogas escondidas embaixo do balcão em outro local do bar. Nunca viu o Taubalan vendendo drogas e também nunca ouviu falar que ele vende. Nunca, a DFE nunca esteve preso ou tampouco processado. Todos falam da semelhança do depoente com Douglas, mas não são parentes. Aí está aqui a sua assinatura. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. A assinatura é sua? Sim, minha assinatura. Aí o senhor disse que os policiais forçaram o senhor a falar, que o senhor não queria falar. Como é que foi esse negócio aí? Eu vou voltar a palavra para a promotora. Não é que eles forçaram eu a falar. Só que naquele momento, como eu não sou envolvido com nada de crime, eu nunca tinha passado por essa situação. E eu fiquei com medo, entendeu? E eles fizeram umas perguntas para mim, meio que pressão psicológica, e eu falei coisas que eu não posso afirmar e nem provar. Que coisa? Porque eu estava com medo. Eu queria naquele momento. Que coisas que o senhor afirmou? Diga. Que coisas que o senhor afirmou? Eu aí como é que tá dizendo que é suspeito, mas eu nunca afirmei, não afirmei para eles que o Douglas estava vendendo droga no bar. E como diz aí embaixo aí, eu não vi, não tive, eles me perguntaram, eles falaram assim, se eu já tinha visto droga, se eu já tinha visto ele guardando droga, se eu já tinha, e eu nunca vi. Então, essa informação de que ele poderia estar envolvido com droga, o senhor não falou? Não, eu falei naquele momento no medo, no medo. Então, o senhor afirmou na delegacia que ele poderia estar envolvido com droga. Poderia não, eu falei porque ele me fez uma pergunta, o policial que ele me prendeu, sei lá, ele me levou, ele fez uma pergunta para mim que eu não consegui, tipo assim, eu não consegui responder direito porque ele me fez uma pergunta numa pressão, eu tava com medo, eu falei isso, mas é como eu digo, tá escrito aí, mas eu não posso afirmar isso, eu não posso afirmar que ele vende droga, eu não posso afirmar que ele estava vendendo droga, porque eu nunca vi. Certo. Aí tipo assim, eu chegava lá, ele falava, não sei o que, mas eu falava, não, mas eu nunca vi ele vendendo droga, eu nunca vi ele guardando droga dentro do bar. Isso eu pergunta é uma só. O senhor afirmou que ele poderia estar envolvido. Não afirmei. Certo. Então, o policial deve ter colocado uma informação falsa aqui no seu depoimento, né? Não sei. Ou então o senhor imputou alguma responsabilidade criminal a uma pessoa que o senhor não sabia. Então, a situação do senhor é bem ruim, né? Porque ou o senhor está acusando alguém, dizendo que aquela pessoa poderia estar praticando crime, o senhor prestou um falso depoimento perante a autoridade policial, ou o senhor está prestando depoimento falso agora. Não, estou prestando depoimento. Então, o senhor quer depoimento. esclarecer qual que é a situação verdadeira? Todo mundo quer saber se eu sei se o Douglas vende droga, se eu sei se ele tinha droga, se ele guardava droga. Eu falei lá no depoimento, eles não botaram isso. Eles só botaram essa parte de eu não ter visto droga no bar e tal. Isso aí, sim. Mas eles não botaram a parte que eu falei que eu nunca tinha visto ele com droga e nem ninguém mostrou droga, eu nunca vi droga. Eles me perguntaram isso. Tá certo, estou satisfeita, não tenho mais perguntas. Gabriel, quando você foi conduzido para a delegacia, você foi algemado? Como é que foi? A minha condução para a delegacia foi o seguinte, eu estava trabalhando normalmente, aí eles chegaram, invadiram, como é que é a operação que eles dizem, né?
E me levaram, mandaram eu sentar lá na mesa, me levaram, botaram eu dentro do camburão atrás e cheguei lá na delegacia, como eu já disse, eles mandaram eu tirar a roupa, ficar pelada, abaixar, levantar, e não me deixaram falar com ninguém, só fizeram perguntas, não me deixaram falar com ninguém e foi isso. O senhor não conseguiu acesso nem à sua família, nem advogado lá na delegacia? Não, porque eles não, no momento, me informou que eu poderia falar e também eles também não me deram essa oportunidade, não. Entendi. Tu sabe quanto tempo você ficou mais ou menos? Você ficou dentro da cela? Fiquei dentro da cela, lá da cela, Sobradinho 2. Aí você ficou algemado lá dentro? Fiquei algemado num braço com aquela que fica grudado no chão, assim, uma algema que fica grudada assim na cela. Só de cueca, é isso? Uhum, só de cueca e sem blusa. Sem blusa e só de cueca. Se eu sabe mais ou menos quanto tempo você ficou lá? Eu acho que foi... Acho que eu saí da hora que eles me levaram até a hora que eu fiquei lá, acho que foi até umas... Não, eu não sei exatamente, acho que foi até 9, eu não sei se foi até 9, foi até 8h30, eu não sei exatamente, eu não lembro o horário, mas foi esse horário. Tu Só sabe sei a que hora... Pode concluir. Eu só sei que o horário foi mais ou menos de 6 até umas 9, 8h30, ou foi 9h30, alguma coisa assim. O senhor se sentiu pressionado pelos policiais a falar alguma coisa? Senti. Sentiu, né? Na hora de assinar o depoimento, tinha policiais te pressionando? Ou você só chegou, assinou, não chegou a ler completamente o depoimento, leu só uma parte? Como é que... Eu assinei, não li completamente, eu só assinei que eu queria ir embora. A sua intenção era ir embora porque disseram que tinha liberado se você assinasse. Porque eles falaram bem assim para mim, eu nem sabia que eu ia dar depoimento. Eles chegaram e falaram para mim que eu não tinha nada a ver, que o problema não era comigo, eu achei que eu ia embora, eles começaram a fazer um monte de pergunta para mim, aí eu já fiquei, igual eu estou falando aqui, aí eu já fiquei com medo na situação, porque é igual a moça estava falando aí, de medo de falar alguma coisa que eu não sei. Entendi. Porque para mim era o seguinte, eu não ia falar nada, eu só ia falar lá com eles, eles iam me liberar, Eu achei que não ia nem chegar aí lá dentro não, nem fazer depoimento nenhum não. Sem mais perguntas, Excelência. Seu Gabriel, eu queria que o senhor me esclarecesse. Primeiro, o senhor disse que trabalhava no Bar Aldeia tem um ano, né? Correto. O senhor trabalhou de quando a quando? Eu trabalhei de... Ixi, peraí. Acho que foi outubro até outubro, foi outubro até dezembro. Outubro até dezembro foi, mais ou menos assim. Outubro até dezembro, foi antes um pouco de dezembro eu saí de lá. Foi até final de novembro. Certo. O senhor sabe quantos meses tem um mês? Tem um ano, não é verdade? Diga. 12. Sabe quantos meses tem um ano? 12 meses. Pois é. Aí eu queria entender do senhor como que o senhor disse na delegacia que o senhor trabalhava lá no Bar Aldeia, tinha já um ano, e agora o senhor disse que trabalhou de outubro ao final de novembro. Sim, vai dar mais de 12 meses. Não, aí dá 2 meses. Se o senhor contar direitinho, dá 2 meses. Não, eu tô Outubro falando... para novembro. Não, eu tô falando de outubro Não, aí do o senhor tem ano... que explicar as coisas aí, porque eu não contratei o senhor. Não fui eu que dei baixa na carteira do senhor, e o senhor está dizendo que trabalhou um ano. Perguntei, o senhor está dizendo de outubro ao final de novembro. Outubro é um mês, final de novembro é o outro mês. Desculpa, eu não soube informar direito. É de outubro de um ano para o outro, novembro do outro ano. De qual ano? Entendeu? Não, eu quero saber qual ano que o senhor trabalhou lá.
O ano foi 2020, de 2022, de 2022 até 2023, novembro de 2023. Certo. Tu entrou lá em outubro, Uhum. certo? De 2022. 2020 a 2023, novembro de 2023. 2023. O senhor saiu lá da empresa por qual motivo? Eu saí porque eu mesmo quis sair de lá. Uhum. E depois que o senhor saiu, o senhor foi trabalhar onde? Trabalho no restaurante aqui no setor de mansões. Qual restaurante? Restaurante mineiro aqui, setor de mansões, só que eu trabalho a parte da noite. Esse horário aqui que eu trabalho. E o senhor saiu da empresa por qual motivo? Por que o senhor quis sair? Porque a empresa não estava muito legal, não estava pagando direito, estava faliu, tanto que faliu, e aí eu decidi sair, porque dava ruim para receber o salário, aí eu mesmo decidi sair e fui para outra oportunidade que eu tive, que foi o restaurante aqui. Aí eu queria que o senhor me explicasse, já que o senhor disse que foi pressionado, o doutor perguntou se o senhor foi colocado na cela, o senhor disse que sim, só de cueca, algemado. Qual foi a parte do depoimento do senhor que o senhor foi obrigado a falar que não era verdade? Vou ler mais uma vez para o senhor e vou parando. É garçom em caixa do bar Aldeia, localizado no setor Contagem. Ponto. Isso é verdade? Sim. Também trabalha lá, trabalha há 1 ano no local. Ponto. É verdade? Uhum. Trabalhava 1 ano lá, tem esse tempo aí. Conhece Douglas, o qual ajuda nas compras. Sim. Também conhece Tauan, o qual é motoboy. Uhum. Já tinha ciência que Douglas poderia estar envolvido com drogas, pois pessoas já perguntaram se ele, Douglas, estava vendendo cocaína. Não, isso aí eu não, nessa parte aí, eu não disse exatamente isso. E o que o senhor disse? Porque é o que aconteceu. Não, queria saber o que é que o senhor disse. Não, assim, a questão é, eu estava lá, Eu queria saber um delegado. do senhor. Só um minuto. Eu não quero saber se o delegado estava batendo no senhor, isso, não é isso não. Estou querendo saber do senhor o seguinte, o senhor disse que em relação, cheguei lá, o motoboy, já tinha ciência que Douglas poderia estar envolvido com drogas, pois pessoas já perguntaram se ele, Douglas, estava vendendo cocaína, ponto. Aí eu perguntei para o senhor se isso aqui o senhor disse que não. Eu queria saber o que foi que o senhor disse. Eu não quero saber o que aconteceu, não. Eu quero saber do senhor o que é que o senhor disse que foi colocado diferente. Ou o senhor não disse? Eu não falei que Douglas vendia cocaína. É porque aconteceu isso que eu ia falar. Aconteceu uma situação, aí ele botou como se eu tivesse dito que ele vendia cocaína. Não, na verdade, não foi isso, não. O que está dito aqui, o senhor em momento algum está dizendo que aqui não tem uma afirmação de o senhor dizendo que o Douglas vendia cocaína. Aqui está dizendo o seguinte, já tinha ciência que Douglas poderia estar envolvido com drogas, pois pessoas já perguntaram se ele, Douglas, estava vendendo cocaína. Não conseguiu entender o que eu li? Sim, entendi. E o que foi que eu li? Que ele estava... Ai, meu Deus do céu, agora... Cabeça. Que tinha, como é que é? Suspeita de ele estar vendendo droga, cocaína. Que eu falei. Já viu movimentações suspeitas de Douglas que lhe fizeram presumir que seria venda de drogas. Que situação foi essa? O senhor fez essa afirmação?
Não, não fiz afirmação. Por que é que o senhor está dizendo isso hoje, que o senhor foi torturado? Assim, como Não, que torturado chegaram não. até o senhor? Como que chegaram até o senhor? Como que chegaram a mim? Eu falo assim, no depoimento ou Não, lá hoje, como é que chegaram até o senhor para você estar aqui hoje? Chegaram a mim? É. Sim, eu fiquei sabendo que a audiência era hoje. Ficou sabendo como? Fiquei sabendo? Foi o advogado me falou. Como é que você encontrou com ele? Não encontrei com ele. Ele mandou uma mensagem falando para mim que eu tinha que ser testemunha, só isso. E eu era testemunha. O senhor não encontrou com ele? Não encontro com ele. Só vejo ele de vista, mas encontrar com ele não encontrei, não. Para falar sobre isso. De vista onde? Nos lugares normal, porque antes mesmo de acontecer, eu já tinha visto ele de vista, Sobradinho aqui, porque eu trabalhava aqui, mas eu não conhecia, eu nunca cheguei, eu não falava com ele, eu não falo com ele. Eu o senhor só sabe falava. dizer como é que ele chegou, teve contato com o senhor, mandou mensagem para o senhor? Mandou no meu número aqui, no meu Instagram. Não. Depois pediu. Como foi? Mandou no meu número aqui. Não, como é que ele entrou em contato? Se eu não conhecer, como é que ele entrou em contato com o senhor? Ele pegou meu número. Como? Não sei. Pois é, porque eu perguntei para ele onde é que ele tinha encontrado com o senhor. Ele disse que encontrou o senhor no restaurante que o senhor trabalhava. Ele disse que foi uma grande coincidência. O senhor pode explicar isso? Eu vi, ele mandou mensagem para mim falando sobre a audiência, aí eu tô aqui agora, conversando com vocês. Certo. Vou voltar para o depoimento do senhor. Já ouviu movimentações suspeitas de Douglas que ele fizeram presumir que seria venda de drogas. Isso é verdade ou é mentira? Não, eu falei que tinha havido movimentações, mas eu nunca presumi que era drogas, não. Venda de drogas, não. Eu vou ler mais uma vez para o senhor. Assim, já viu movimentações suspeitas de Douglas que lhe fizeram presumir que seria venda de drogas. Eu estou dizendo aqui, o que está ali, o que eu li para o senhor, não está dizendo em momento algum que o senhor disse que viu movimentação. Diz que o senhor fez o senhor presumir. Fez o senhor achar que seria. Que movimentação foi essa? Que movimentação foi essa? Ou isso é mentira também? Não, os policiais forçaram o senhor a falar isso. Não é mentira, não. Então, o senhor pode explicar isso aí? É tipo assim, não sei, é tipo assim, uma conversa. Mas eu só de longe mesmo, eu não perto assim. Foi conversa, mas que conversa, senhor? Então, isso que eu ia falar. A conversa eu não sei. A conversa eu não sei o que era conversado. O senhor tem algum problema neurológico, assim? Porque se o senhor está dizendo que tem uma conversa ali, que o senhor não ouve, e como é que o senhor inventa uma história de uma conversa que o senhor não ouviu? Não, eu não vi. O que o senhor está falando aqui é uma situação bem complicada, porque o senhor está dizendo que, perguntei para o senhor se isso aqui era verdade. O senhor já ouviu movimentações suspeitas de Douglas que eles fizeram presumir que seria venda de drogas. Aí eu perguntei ao senhor, isso é verdade? Ele disse, é. E o que foi que aconteceu? Não, umas conversas assim, tal. Que conversa? Não sei, porque eu não ouvi. Aí como é que o senhor presume uma coisa dessa? É tipo assim, quando a gente está de longe e a gente vê a pessoa conversando, mas a gente não está escutando o que ele está falando. E como é que o senhor sabe, como é que o senhor pode presumir que o rapaz estaria vendendo drogas se o senhor viu de longe e não ouviu a conversa? Sim, isso aí que aconteceu que eu falei errado. Eu não falei, eu estava, como eu disse, eu estava com medo e isso eu falei errado mesmo. Eu não afirmei e falei uma coisa totalmente errada. Isso aí foi errado o que eu falei, porque eu não sei que tipo de hoje conversa. Hoje o senhor não está com medo, não? Não, estou não. Mesmo eu dizendo para o senhor que o senhor pode ser preso por falso testemunho. Esclareci isso várias vezes. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte,
se essa situação realmente aconteceu nesses termos aqui, que o senhor foi obrigado a falar, que foi levado na viatura, no corral da viatura, que foi colocado só de cueca, o doutor até perguntou, o senhor estava só de cueca? Disse, foi. E como é que foi? O senhor colocaram o senhor na cela? O senhor colocaram. Aí, se o senhor foi vítima de toda essa atrocidade, por qual motivo o senhor não procurou a corregedoria da polícia? Fez reclamação contra os policiais? Eu não tenho conhecimento dessas coisas, assim, eu não tenho mesmo, eu nunca passei por isso, eu não sei o que acontece num depoimento, a primeira vez que eu estou participando dessas coisas não, é agora. Não estou falando do depoimento, não. Não estou falando do depoimento, não. Estou falando do tratamento que o senhor recebeu. É porque eu não tive de acesso... obrigar o senhor a assinar as coisas sem ler, lhe colocar numa cela, lhe levar num corral da viatura preso. É porque Isso eu não entendi. É porque aí já chega a parte da questão que o advogado também me perguntou. Ele me perguntou... desculpa. Ele me perguntou sobre... Como é que fala? Oh, meu Deus do céu. Ele me perguntou sobre se eu tinha como ligar familiar. Igual eu falei, não tive acesso a advogado, não tive acesso a nenhum familiar para me informar que eu poderia fazer. E também eles lá, os policiais, não me avisaram que eu poderia ir na corregedoria fazer isso. Uhum. Excelência, eu sou... Pois não. Desculpa. Eu tenho no processo aí, que não sei se foi Vossa Excelência que solicitou, a conduta dos policiais, que o senhor autorizou estar no processo. E está sob investigação. E foi encaminhada à corregedoria para averiguar a postura dos policiais no dia dos fatos. Lá. Porque eu não recordo aqui a folha exatamente, mas tem no processo. Doutor, aí da mesma forma que eu estou dizendo para ele ter cuidado, para o senhor também falar, ter a certeza do que o senhor está falando, porque a minha questão aqui, o senhor viu que eu estou pouco importando com essa aí, porque inclusive eu fiz umas perguntas para o policial, mas a questão todinha é porque é uma situação bastante estranha, e a testemunha já chega aqui dizendo que foi forçada a falar, que não sei o quê, que não deixaram, que foi algemado, que isso, que aquilo. É porque, na verdade, ele deve estar relatando o que passou, doutor, né? Aí está partindo do senhor, da mesma forma que o senhor disse que encontrou com ele no restaurante, que foi uma grande coincidência, ele falou que o senhor entrou em contato com ele. Excelência, eu tenho vários clientes. Para te falar assim exatamente, o senhor me fez uma pergunta na hora que eu também nem me lembrei. O senhor me perguntar, eu encontrei... Eu respondi que eu encontrei o Gabriel no restaurante. Mas, para falar a verdade... Tudo bem, assim, sem problema nenhum. É porque, assim, ninguém achou a testemunha, o senhor deu o telefone aí, entregou o telefone, que queria que a testemunha fosse para o seu escritório, e foi o senhor que falou. E não conseguiu, eu disse, não, doutor, o senhor entrega para o Luciano, que a gente manda encaminhar lá sem problemas. Sim. Porque a testemunha de Gabriel, Excelência, é fundamental. A meu ver, porque primeiramente, Gabriel nem fazia parte de nada. Ele foi conduzido como bandido. O senhor está falando ou o senhor está depondo? Como é que é isso aí? Não, estou explicando, só explicando a situação. Não precisa me explicar, não, doutor. Eu sei, da mesma forma que eu respeito o seu trabalho, e também a sua preparação, queria que respeitasse o meu, porque eu também sei ler, eu vi o processo, e por isso que eu fiz os questionamentos. Não, tranquilo, Excelência. Sim. Retiro o que... Não, sem problema, doutor. Tá bom? Doutor, é isso que eu estou dizendo, que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente diz. Se o senhor for... É porque o senhor diz, eu me confundi disso, é porque é muito complicado o senhor fazer afirmações que o senhor não tem certeza. Porque se o senhor tiver lido o processo mesmo, de uma forma bem detida e preocupada, o senhor vai ver que quem fez essa questão de oficiar para a Polícia Civil foi o juiz do Núcleo de Audiência de Custódia. Aí o senhor fez a afirmação dizendo, doutor, inclusive o senhor que disse, então, doutor, o senhor tenha cuidado com as coisas que o senhor fala,
Assim, porque isso aí exige responsabilidade do profissional. E também eu não posso chegar e dizer aqui que o senhor fez a testemunha, falar isso, falar aquilo. Eu perguntei como que se chegou até a testemunha, eu disse que o senhor nem vai acreditar, por uma coincidência, eu encontrei com ele no restaurante. Ele falou outra coisa, mas tudo bem, pode ser nervosismo de todo mundo. Eu só queria que ele explicasse justamente essa situação e ele dizer que foi obrigado a falar um monte de coisa, porque até onde eu consigo depreender dessa situação, é um pouco complicado, porque se o policial vai obrigar a fazer, ele falar tudo do jeito que ele quer, ele não ia prestar um depoimento tão inconclusivo e lacunoso quanto esse aqui, porque ele não falou nada concreto. Falou que pode presumir, que viu situação, e quando se pergunta a ele está dizendo aqui que não, porque assim, dentro de uma lógica, se a pessoa vai obrigar a outra a fazer alguma coisa, que pelo menos obrigue direito e bote o cara para fazer lá, e bata nele, amarra ele, como ele está dizendo aí, que foi colocado na viatura, que isso, porque isso é uma situação extremamente grave, porque uma coisa é se os réus estivessem falando uma situação como essa, porque eles estão lá na condição de conduzidos. Outra coisa completamente diferente é uma testemunha que diz que foi levado na viatura da polícia e tudo, não sei o quê, e dizer que não sabe disso. Mas, doutor, isso é uma coisa tão básica e hoje tão simples, e as pessoas que sofrem qualquer tipo de abuso, até as pessoas que não sofrem nenhum tipo de abuso, essas pessoas hoje têm acesso a meios de comunicação, meios de informação, até aqui na audiência de custódia. A situação aqui, e o Dr. Rômulo mandou oficiar para seu Gabriel, diante dessa situação que o senhor está falando, eu já vou esclarecer o senhor que eu vou mandar comunicar esse fato à corregedoria da polícia. Primeiro eu vou mandar comunicar aos policiais, para que eles... Eu não, né? Isso aí é uma atribuição do Ministério Público, eu não vou meter nisso não, porque isso aí... Mas que é uma situação extremamente grave, o senhor... numa situação como essa, em que, inclusive, o doutor Alexandre estava lá no dia da audiência de custódia. Aí é porque o doutor Alexandre, é porque o doutor Rômulo é mais forte, tudo, bonitão. E o doutor ter me confundido com o doutor Rômulo, inclusive, certamente deve ter sido a pedido da defesa que essa comunicação foi feita para a corregedoria. O senhor, em momento algum, sofreu tanto constrangimento que o senhor disse até que passou uma moça e falou alguma coisa para o senhor. A moça passou e falou, tipo assim, ela falou um negócio assim, você, tipo assim, você vai ver, mas eu acho que ela tava me confundindo com outra pessoa, porque eu não sei porque ela tava falando aquilo para mim, você vai ver. Porque eu falei bem assim, você que... Ela bem assim, você que tal, como é que fala? Você que fez isso, aquilo. Eu falei, não, moça, não tenho nada a ver, não. Tá bom, eu estou satisfeito. Não sei o que é que o Ministério Público vai pedir, porque isso é atribuição dele, mas, assim, que essa sua situação é uma situação bem delicada. Inclusive, como eu falei, que essa situação aqui foi instigada pela própria defesa, porque consta aqui da ata da audiência de custódia o seguinte: oficie-se a Corregedoria PCDF sob possível coação para assumir fato, alega que não praticou e impedimento de comunicação imediata com o advogado. E penso eu que o doutor deva ter comparecido à delegacia de polícia ou tomado conhecimento dessa situação, porque tem até
o fato aqui de o senhor dizer que é parecido com o Douglas, mas eu estou satisfeito. Obrigado. Beleza. Eu vou pedir só para o senhor falar de uma maneira mais adequada com as pessoas, porque se o senhor está sendo tratado com educação, se espera que trate a pessoa com educação. Desculpa, Vossa Excelência. Não precisa chamar de excelência, não. A única questão é o seguinte: se eu estou tratando o senhor com respeito, não é nem por imposição, né? É por questão de educação mesmo. Sabe? Uhum. Se a pessoa está tratando bem o senhor trata a pessoa bem. Porque assim, a gente. Vamos deixar para lá isso aí. Ah, meu Deus.